tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Siqueton. Uma coisa que nessa treta aí com gafanhoto, etc., muita gente pergunta é sobre... pedindo para eu explicar o que é essa história de TFP, que é tão citada nos bastidores, né? E qual é a relação de sair com outros grupos, etc. Quem foi esse Plínio Corrêa de Oliveira de que eu tanto falo aqui? Bem, pedi e recebereis, certo? Olha, o Plínio, vejam, a TFP, ela tem uma origem que é muito curiosa. Ela começa como um grupo de estudantes, em grande parte da PUC de São Paulo, que se agrupam em torno de um professor chamado Plínio Corrêa de Oliveira. Plínio Corrêa de Oliveira era um quatrocentão de São Paulo, né? De uma família muito rica, tá? A mãe era de uma família aristocrática de São Paulo. O pai, salvo engano, era de uma família aristocrática de Pernambuco, né? Aliás, existe muita reverência nessa lore da TFP a Dona Lucília, que era a mãe do Dr. Plínio, mas quase nenhum ao pai do Dr. Plínio. O pai do Dr. Plínio é uma pessoa que é meio esquecida assim, pouco falada, né? Existe algum interesse assim em se esconder quem foi esse sujeito, né? Um negócio assim que é meio nebuloso, né? Quem foi o pai do Dr. Plínio? Ele morreu muito cedo, né? Mas é estranho porque tem essa reverência muito grande à mãe, não é ao pai, né? E é uma reverência estranha. Pô, por que é que você vai reverenciar a mãe do líder de uma organização, a Dona Lucília? Isso não faz nenhum sentido. Aí dizem, não, mas a Dona Lucília era uma pessoa muito santa, era uma... Mas eu nunca vi ninguém falar virtude. Quais eram essas virtudes heróicas da Dona Lucília? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, certo, na minha vida, né? Mas enfim, né? Quando você vai ver, esse grupo de jovens cresceu exponencialmente com o tempo. E essa organização, ela muito rapidamente vai fazendo contatos, inclusive com o movimento católico internacional. Plínio Corrêa de Oliveira, por algum motivo que eu não entendo bem, era uma pessoa extremamente bem relacionada internacionalmente. Mas ele era... É porque ele era poliglota. Mas se for por isso, naquela época, quase toda a intelectualidade do Brasil, naquela época, era poliglota, né? Então, assim, é um culto que não me parece fazer muito sentido, né? Tanto o culto... O internacional faz menos sentido ainda que o nacional. Ele tanto conseguia regimentar a gente muito rápido, quanto conseguia ter muito apoio internacional. Ele era extremamente bem relacionado no movimento católico mundial, certo? Nessa época. E nessa época o movimento católico era algo muito unívoco. Isso é estranho por muitas razões. Vejam. Por exemplo, o movimento católico tradicionalista da Itália, Roberto De Mattei, Rocco Buttiglione, né? Todos eles têm como referencial teórico Plínio Corrêa de Oliveira. Tem no Plínio seu referencial teórico principal.
e inclusive fazem articulações que são muito superiores a qualquer coisa que o Plínio conseguisse fazer. O Plínio é um líder que eu vou morrer e não vou entender por que é que ele tinha tanto carisma. Ou melhor, carisma, ele não tinha carisma. Mas por alguma razão ele conseguia atrair tanto da massa brasileira, quanto da elite brasileira, quanto também até mesmo de estrangeiros elitizados, um respeito desproporcional. Isso é uma coisa que eu acho que nunca vou conseguir entender. O respeito, o carisma, a adoração toda que o Plínio Corrêa de Oliveira inspira até hoje. Porque o Plínio Corrêa de Oliveira é um sujeito que não era um grande orador. No culto às aparências do brasileiro, ele também não se adequa. Era um sujeito que tinha feições muito simplórias. A única explicação que eu vejo é essa reverência que o brasileiro tem a quem tem dinheiro. É a única explicação que eu vejo assim para esse culto ao Plínio. Que de fato ele era um sujeito que era aristocrata, ele era não sei o que, né? Ele era um sujeito... É a única explicação que eu vejo, mas se for por isso. Muita gente do movimento católico brasileiro também era de origem aristocrática. Ah, mas o Plínio era um grande escritor, ele escrevia bem. Escrevia muito bem. Inclusive ele... Na escrita do Plínio você tinha muito o seguinte, ele criava, certos termos, que ele era muito bom em fazer isso. Ele criava certos termos, certos conceitos que não significam nada muito claramente, mas que são muito bonitos. Por exemplo, ele criava o termo, né? Contemplação sacral, né? Essa palavra sacral é um adjetivo que não existe. Mas chamava a atenção das pessoas. Agora sim, é claro que ele nunca foi, por exemplo, um escritor tão grande quanto outros nomes do movimento católico brasileiro, como Nicolas Boé ou Gustavo Corsão, né? Ainda que ele fosse um bom estilista. E quanto ao aspecto puramente teórico, Plínio Corrêa de Oliveira também era uma pessoa assim, um pouco difícil de alguém respeitar. Porque, teoricamente falando, a obra do Plínio Corrêa de Oliveira é só meio que um retu que mistura literatura ultramontana francesa do século XIX com assim uns traços, certo? Paradoxalmente, de literatura, de aquela ensaística francesa, né? Que era uma coisa muito típica do século, do início do século XX, Léon Blois, né? Esses conversos, que em grande parte eram até, muitos deles eram até romancistas, né? Huysmans, esse povo todo, né? Bourget também. Era uma coisa estranha. Mas que não tem muito valor intelectual, né? Geralmente você tem uma mistura dessa teoria ultramontana da Revolução, que é algo bem manjado, com uma tentativa de você querer retratar as elites, né? O que eles chamam de elites análogas à nobreza, como uma força contra-revolucionária, que é uma coisa que, assim, eu acho que hoje em dia, quem acredita nisso aí no Brasil é uma besta quadrada. Se você acredita que no Brasil, quem é que é a elite análoga à nobreza de que o Plínio Corrêa de Oliveira fala?
Quem são esses agentes históricos? É o estamento burocrático. O estamento burocrático no Brasil é quem capitaneia tudo que não presta. Ou seja, as elites análogas de que o Plínio Corrêa de Oliveira fala estão no PT. As do Nordeste, então, os coronéis do Nordeste, os latifundiários do Nordeste, estão unidos com o PT. Então é uma coisa assim que não faz sentido. Agora, surgiu dentro da TFP, e isso é o que é mais polêmico, em um certo momento isso surgiu, uma seita esotérica de tendências martinistas que de culto ao Plínio Corrêa de Oliveira. Muito naquela clave daquele ultramontanismo martinista francês, que tem como grande referencial o Demestre, né? E aí tinha lá uns rituais muito bizarros, como você assinar um contrato com sangue, doando todos os seus bens para o Plínio Corrêa de Oliveira, culto a relíquias do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Culto à mãe do Plínio Corrêa de Oliveira. Tinha a Ave Lucília, que era uma versão da Ave Maria para ela. E quando isso foi denunciado pela primeira vez, o pessoal da TFP, eles responderam a isso, né, da seguinte maneira: olha, nós reconhecemos que isso aí existe. Foi um livro chamado, eu acho que era Refutação a uma Invectiva Frustrada, do Átila Cinque Guimarães, né, que é o fundador do Tradition in Action, né, que é um pessoal aí que em certos setores do movimento católico tradicionalista americano é muito respeitado, né, mas que em outros é considerado como muito louco, né? Muita gente não gosta deles também. E ele, nesse livro, ele admitiu que sim, isso existe. Eles trouxeram lá pareceres de teólogos, né? Um dos quais era o Antônio Rodio Marin, né? Que, diga-se de passagem, é um teólogo que a TFP difundiu muito pelo mundo. A obra do Rodio Marin, a influência dela no mundo, especialmente na América Latina, é umbilicalmente ligada à influência da TFP, certo? Mas aí, aquela história, você vai justificar o injustificável, porque culto privado que envolve assinar um contrato com sangue, né? Essa ideia de derramamento de sangue é uma das coisas mais hostis ao catolicismo que existem, né? Cristo não derramou sangue por todos, né? Isso é uma coisa assim que você assina um contrato com sangue com o capeta, não é com nada de Jesus. Aí tem como Plínio, a encarnação do Sagrado Coração de Maria, né? Assim, é um cenário que, sinceramente, não faz sentido algum, né? Eu não entendo qual é esse valor todo que o Plínio tem para quererem até que ele seja santo, porque, para mim, para ser santo, o Plínio Corrêa, para alguém querer considerar que o Plínio Corrêa de Oliveira tem essa santidade toda, né, a encarnação do Sagrado Coração de Maria, o varão da destra de Maria, não sei o que, eu não sei quais são essas virtudes heróicas que ele tem, o que ele tinha, e é estranho um santo promover isso, um santo promover o seu próprio culto privado, né, em vida.
em vida, né? Eu também não entendo qual era essa santidade que tinha a mãe dele, né? Isso tudo são coisas que eu não entendo, né? Porque... Mas assim... É Brasil, né? É Brasil. E nessa brincadeira aí, o Plínio de Corrêa de Oliveira, ele deliberadamente, certo? Sabotou o movimento católico tradicionalista no Brasil. Certo? Deliberadamente ele sabotou o movimento católico tradicional no Brasil. Certo? Por quê? Porque o Plínio, ele era um dos chefes do movimento católico tradicional no mundo. No mundo. E ele tinha um discípulo que era um sujeito muito mais erudito que ele, que era o Arnaldo Vidigal Xavier, acho que da Silveira. Que ele escreveu um livro criticando a Missa Nova. E nesse momento, isso que eu vou dizer agora pode chocar muita gente. Nesse momento o Brasil era o bastião do catolicismo tradicionalista no mundo. Você tinha Dom Sigor em Diamantina, que era um arcebispo abertamente tradicionalista. Dom Maier em Campos, que era também um bispo abertamente tradicionalista. O próprio Dom Eugênio Salles. Qual é o antecessor do Dom Eugênio Salles? Eu me esqueci qual era. Mas a própria arquidiocese do Rio de Janeiro era uma arquidiocese de tendências tradicionalistas. Era o Cardeal Câmara, né? Cardeal Câmara, eu acho que ele era de pernambucano, né? Salvo engano. Eu acho que ele era de Pernambuco, o Dom Câmara. Não tenho certeza, certo? Não tenho certeza de onde ele era, mas ele tinha também tendências fortemente tradicionalistas. Então você tinha muitos clérigos e muitos prelados de tendência tradicionalista. Você tinha a TFP, que era uma organização fortemente tradicionalista do Brasil. Tinha a Permanência. Gustavo Cossão também era muito reconhecido no mundo. Os primeiros congressos de catolicismo tradicionalista no mundo foram no Brasil. Vinha pra cá o Dom Lefebvre, vinha esse povo todo pra cá. Só que aí o que acontece? Esse Arnaldo Vidigal, ele publica um livro que é imediatamente traduzido para várias línguas. Eu acho que é Considerações sobre o Novus Ordo de Paulo VI. Algo assim. Ele é publicado em várias línguas. E o Plínio Corrêa de Oliveira, por alguma razão, ele proíbe a publicação desse livro no original em português. Por razões que não são claras. Por razões que não são claras. A justificativa ostensiva, certo? Que é uma justificativa ostensiva que ainda Não, a justificativa esotérica conhecida é que ele fez um acordo com a CNBB para bloquear no Brasil a publicação desse livro e, em troca, dar aos membros da TFP o direito de
comungar nas missas sem assisti-las. Mas ainda eu pessoalmente não acredito muito nisso. Porque me parece que esse aí é um acordo que é um acordo que, como dizia o padre Antônio Vieira, no qual você vende a sua alma por nada. Porque é uma coisa assim que você não faz sentido. Não faz sentido isso. Eu acho que havia alguma razão ulterior para o Plínio querer isso. Que eu não sei o que foi. Mas isso foi uma das razões principais para não haver no Brasil informações sobre a missa nova, etc. Eu conheço padres que tinham em segredo esse livro em traduções francesas e espanholas, mas que não as tinham em português. Esse livro foi muito importante no movimento católico tradicionalista no mundo, nessa questão de crítica à missa nova, etc. Mas no Brasil isso não foi publicado. Tanto que, se você for ver bem, até hoje o movimento católico tradicionalista, eles têm um grande respeito pela missa nova. Não, pela missa antiga, né? Isso é fato. Pela missa tradicional, missa tridentina. Mas, se você for ver bem, eles não têm tanto essa parte de crítica litúrgica, de crítica teológica à missa nova. O discurso que corre mais lá é sobre as heresias do Vaticano II. Historicamente não corre tanto quanto a questão, um discurso quanto a questão de qual é problemas teológicos da missa nova, a origem da missa nova. Tem pessoas mais recentes. Olha, esse livro já está disponível na internet, em PDF. Assim, o Plínio Corrêa de Oliveira faleceu. E nesse falecimento, o que é que acontece? Você tinha lá um grupo de aristocratas que eram as pessoas que de fato mandavam na TFP. Mas quem fazia toda a burocracia para o Plínio era o João Escolhamilho Cladias, que era também uma pessoa preferida do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Ele era um favorito do Plínio. E estava lá o João Clá e todo o povo dele na liderança formal da TFP. E nessa brincadeira, o que é que acontece? Quando o Plínio Corrêa de Oliveira faleceu, o João Clá e a turma dele tomou conta de tudo, expulsou os membros da TFP brasileira lá de dentro. E eles fundaram uma organização que já teve vários nomes, que é a Associação dos Provectos da TFP, Associação dos Fundadores da TFP, e que hoje é Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né? Que são a verdadeira TFP. Enquanto isso, você tem essa organização proveniente da TFP, chamada Arautos do Evangelho, que meio que exterioriza as práticas esotéricas da TFP. E, bem, essa organização é muito protegida, ninguém pode falar mal deles, eles têm um exército de advogados, né? Então eu vou parar por aqui. Mas o IPCO está aí, está, digamos, em um processo de reestruturação, está atraindo jovens, né? Jovens que se agrupam em torno de alguns professores de lá, muito como foi o início do movimento da TFP. Pode até dar em alguma coisa, mas eu acho que não vai dar em nada, porque
Isso aí é um negócio muito centralizado em São Paulo. E São Paulo é um lugar onde os católicos tradicionais e conservadores de lá não gostam muito de militância, não. Você não tem em São Paulo um equivalente ao CDB ou a outros grupos. Né? Até o centro da Liga Cristo Rei em São Paulo é assim meio... Que não é mais a Liga Cristo Rei em primeiro lugar, né? Não é mais da Liga Cristo Rei. 2 pontos antes de terminar. O primeiro é que a intelectualidade brasileira católica séria nunca levou a sério Plínio Corrêa de Oliveira, certo? Você dificilmente via o Plínio Corrêa de Oliveira em um debate com Gustavo Corsão, né? Gustavo Corsão citando Plínio Corrêa de Oliveira, acontecia, mas era raro. Álvaro Lins conversando, discutindo com Plínio Corrêa de Oliveira, ou próprio o Nicolas Boal, o próprio Tarcísio Padilha, né? Você não via esse povo aí em assim, um debate muito próximo com Plínio Corrêa de Oliveira. Então... Mas o Plínio Corrêa de Oliveira era uma figura que inspira um culto enorme até hoje. Até hoje ainda tem gente tem jovens mimetizando a maneira dele de falar. Porque eu nunca entendi, né? Tem pessoas que eu não entendo, sinceramente, o porquê de as pessoas gostarem delas. Por exemplo, eu confesso que nunca entendi um análogo americano ao Plínio Corrêa de Oliveira. O culto ao Schneerson também, né? É uma coisa que eu sinceramente não entendo, né? Sinceramente não entendo o culto que os americanos têm ao Schneerson. Mas é isso aí, né? Pois um forte abraço a todos e até logo.